Deus, que haja, Senhor Pai, em nossos corações, Senhor Deus, completa dependência do Teu Espírito. Ninguém, Senhor Pai, é capaz de realmente, Senhor Deus, proclamar a Tua verdade na altura, perfeição, dimensão, Senhor Pai, que ela tem. Ó Deus, só Tu podes. Ó Deus, ainda quando, Senhor Pai, a Tua palavra foi pregada perfeitamente, Senhor Pai, neste mundo, pelo Seu próprio Filho, que é o Verbo eterno, ainda assim, Senhor Pai, algo era necessário e fundamental ser feito no coração daqueles que ouviam. Ele orou, Senhor Pai, e disse: Pai, eu te agradeço. Ele exultou no seu espírito e se alegrou e disse: eu te agradeço porque foi do teu agrado esconder essas coisas dos sábios e entendidos e revelar aos pequeninos. O teu filho te agradeceu, Senhor Pai, pela tua soberania, Senhor Pai. Em quais corações, Senhor Pai, Tu abre, ó Deus, e a Tua palavra penetra, iluminando, Senhor Pai, cada canto escuro. Tu, Senhor Deus, não é obrigado a fazer isso. Quando alguém pergunta por que, Senhor Pai, Tu não fazes isso com todos, por que Teu Filho orou, obrigado, porque foi do Teu agrado revelar isso a alguns improváveis e esconder, Senhor Pai, de outros, é porque Tu não deve a ninguém, nenhum ser humano merece a Tua palavra. Nenhum ser humano, Senhor Pai, merece, Senhor Deus, a graça fluindo, Senhor Deus, da sua mente. Tudo que o ser humano merece é o seu desprezo, a sua ira. Portanto, Senhor Pai, nós humildemente pedimos que o Teu Espírito, Deus, faça a sua obra nesta noite em nossos corações. No coração, Senhor Pai, ó Deus, dos Teus filhos, no coração daqueles que não Te conhecem, mas podem ser chamados nesta noite. E que todos nós, Senhor Pai, nos prostremos diante do Teu Filho, razão pela qual o mundo foi criado, e possamos viver para o Cordeiro, Senhor Deus, que foi morto, mas que vive para sempre. E nós, como símbolos da graça, Senhor Pai, miseráveis pecadores que gritaram como o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Respondemos: graças a Deus por Jesus Cristo. E, Senhor Pai, adentramos em Romanos 8, bradando, Senhor Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós recebemos nova vida e agora nossos corações anseiam mais e mais pela Tua palavra. Ó Deus, então revele a nós a beleza do Teu Filho, pelo Teu Espírito, na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estávamos olhando que apenas uma coisa é necessária: a palavra de Deus. E eu quero estar no mesmo capítulo mostrando como nós podemos tratar a palavra de Deus com desprezo e sem perceber. Não é? As parábolas são histórias familiares a todos nós. Muitas pessoas que sequer são cristãs realmente conhecem as palavras, as parábolas, e por elas serem tão conhecidas, tem-se a ideia de que todas as pessoas entendem, e nós achamos que entendemos às vezes, não é? Corretamente. E há um problema central em quando nós vamos à palavra de Deus. Só há uma razão para um filho de Deus ir à sua palavra: ele está buscando contemplar a glória de Deus na face de Cristo. Nunca vá à palavra de Deus para outra coisa. Não vá à palavra de Deus buscando algo que não seja contemplar Cristo. Tudo em sua vida vai ser direcionado por essa verdade, mas você vai nela buscando ver a glória de Deus na face de Cristo. O Espírito Santo nos santifica através da palavra, fazendo isso em nós. Mas muitas pessoas vão à palavra de Deus com outras intenções. É por isso que há tantos textos famosos na Bíblia que são usados de maneira totalmente errada, e isso mostra um desprezo nosso pela palavra, quando nós achamos que podemos usá-la para fins próprios, não é? Então há tantos textos na Bíblia, não é, que faz com que as pessoas estejam lá não buscando Cristo, eles estão buscando uma ideologia, estão buscando uma justificativa para as suas ações, para os seus pensamentos. Às vezes as pessoas estão magoadas, elas ficam procurando coisas na Bíblia para poder se defender, para poder atacar. Às vezes as pessoas estão vivendo em pecado, então elas vão pegar textos na Bíblia e distorcê-los para dizer: Jesus disse não julgueis, não é? E esses são os textos famosos e muito distorcidos. E
Às vezes você acha que não está sendo tratado como você achou que devia ser tratado. Às vezes você acha que você não está sendo amado com o amor que você definiu. Aí você acha um texto lá da Bíblia e violentamente o arranca do seu propósito, do que está sendo dito, para servir ao seu coração que está magoado, que não perdoa. Tudo isso é tratar a palavra de Deus com desprezo, não é? E uma dessas parábolas é aquela para a qual a gente vai chamar a atenção. Eu disse, na verdade, estava meditando para pregar à noite aqui, e hoje de manhã, não é, eu preguei a parte final desse capítulo, porque quando ele acaba, o que eu tinha meditado, eu continuei lendo, e então nós meditamos de manhã, e foi bom estarmos olhando para aquilo que é fundamental e necessário. Agora nós vamos ver como é perigoso se você pegar isso, que é a única coisa necessária, e tratar ela de maneira leviana. E a Bíblia diz então em Lucas 10, verso 30, nos conta a parábola do bom samaritano. Ela é tão conhecida, ela é tão familiar aos cristãos e ao mundo ocidental, mesmo aqueles que não são cristãos, que todo mundo sabe quando você diz que esse cara é um bom samaritano. Todo mundo entende. Algumas parábolas, né, o filho pródigo, o bom samaritano, ficaram tão conhecidas. E o perigo é que, por uma parábola ser muito conhecida, todo mundo acha que entendeu ela. Ou um texto tão repetido como não julgueis, então todo mundo começa a achar que entende, sem olhar o texto, né? E é óbvio que se você chamar alguém de bom samaritano, é o quê? É um elogio. A pessoa se sente elogiada. Por quê? Porque todo mundo conhece essa história. Isso geralmente significa que alguém mostra o quê? Bondade, misericórdia, compaixão, cuidado para com a outra pessoa que tem necessidade. Isso é bom, isso é virtuoso, Deus é honrado. Então, dito isso, a parábola do bom samaritano é totalmente mal compreendida. Ela é violentada, ela é levada para pessoas, para os seus próprios fins ideológicos, para o fim oposto do que ela está ensinando, para o fim oposto de qual é a razão dela ter sido contada por Jesus, o que ele queria, o que você aprende sobre Cristo, o que você aprende sobre o Evangelho, e é levado para um lugar totalmente diferente. As pessoas estão familiarizadas com a história, mas não estão familiarizadas com o ponto da história. Por que Jesus contou a história? O que Jesus queria ensinar? Qual era o problema que trouxe a parábola naquele dia? Então elas distorcem. Nós vimos hoje como Marta, de alguma maneira, não honrou a palavra de Deus, mas eu acho que aqui é uma desonra maior quando você manipula a palavra de Deus. Então, até certo ponto, nós esperamos isso porque a verdade do ensino da parábola do nosso Senhor, as parábolas, elas têm um ensino que, para uma mente não espiritual, está sempre oculto. Quando perguntaram a Jesus por que ele falava por parábolas, ele disse: para que os incrédulos não entendam. Só aqueles que o Espírito Santo levar a compreender, vão compreender as parábolas. É por isso que várias parábolas, os discípulos, quando saíam do meio de todo mundo, falavam assim: o que era aquilo? Como é que é? O que essa parábola quer dizer? O que tu estava ensinando? A gente ficou perdidinho. Aí Jesus dizia: não, o negócio é o seguinte, o solo à beira do caminho, e Jesus explicava a parábola. Ou nós, com toda a revelação dos apóstolos, recebemos todo o arcabouço necessário para olharmos para as parábolas e entender. Então, se você voltar ao capítulo 10, verso 21, Jesus diz aos seus seguidores: neste mesmo tempo, ele se alegrou muito no seu Espírito Santo e disse: eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. É nesse mesmo capítulo, né? Por teres escondido essas coisas dos sábios e inteligentes, e as revelou às crianças, aqueles que não são vistos como sábios diante do mundo, né? Sim, Pai, pois foi dessa forma que agradou o seu coração. Então ele voltou aos seus discípulos, no versículo 23, disse assim: voltando aos seus discípulos, disse em particular: bem-aventurado os olhos que veem o que vós vedes, porque eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não puderam ver,
e desejaram ouvir as coisas que ouves, mas não ouviram. Então ele entra em uma ocasião em que ele começa a ensinar essa parábola familiar. Parábolas são realmente a conexão mais direta entre o nosso Senhor revelando a verdade a seus discípulos e escondendo dos seus rejeitadores, escondendo de todos aqueles que Deus não abre o coração para as coisas espirituais. E essa parábola, portanto, será mal interpretada pelos não crentes. Toda parábola será. Todas as parábolas serão interpretadas por aqueles que não são regenerados, mas isso será verdade também no meio da igreja visível. Então as pessoas entendem essa parábola, é o seguinte, é uma parábola sobre demonstração de bondade. Você tem que ser bom. Nós precisamos ser bons. Jesus de repente começou a falar sobre bondade. Ele queria incentivar a todo mundo ser bom e fazer coisas boas uns pelos outros. E a parábola do bom samaritano tem sido usada sempre assim. As pessoas levantam um discurso de justiça social, por exemplo, então a parábola do bom samaritano é trazida. Nós meio que esperamos isso, que as pessoas distorçam a verdade de Deus, mas os crentes deviam entender. Eles deviam entender o que a Bíblia diz. Então nós temos ouvido chamados, não é? A ir numa direção que não tem nenhuma relação com a parábola. Então, se você voltar na história da igreja, por exemplo, você vai obter muitas interpretações muito bizarras, realmente, dessa parábola, como de outras, não é? Por exemplo, em forma de alegoria, lá nos pais da igreja, isso atingiu bastante a Idade Média. E se você acompanhar a história da igreja ao longo dos anos, até o presente, você vai sempre obter deturpações das parábolas. Ainda hoje tornou-se uma história muito popular em defesa, como eu disse, dos interesses da igreja na justiça social. Quando alguém quer falar da igreja engajada na justiça social, a parábola do bom samaritano aparece. E muitas formas de marxismo disfarçado e socialismo se apegam nessa parábola. Acham realmente que tem um ponto aqui. Apoiam-se na parábola do bom samaritano, portanto, ouça a história. Ela começa no versículo 30. E respondendo, Jesus disse, ele está respondendo a alguém. Alguém fez uma pergunta a Jesus, que iniciou essa parábola. Depois a gente vai ver. Mas começa assim: e respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele. E tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Ou seja, toda a despesa que esse dinheiro que eu estou dando não cobrir. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia de certa mulher, por nome Marta. Foi exatamente o que nós pregamos hoje. Você vê, é exatamente quando acaba a parábola do bom samaritano que começa o sermão que nós meditamos hoje de manhã. Porque você vê, e ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: vai e faz a mesma coisa. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Que foi a partir daqui o texto da nossa
nossa meditação de manhã. Então a história é muito simples, fácil de entender. Nós desde a infância somos bombardeados com ela. Mas, por exemplo, voltando aos primeiros pais da igreja, você tem estranhas e bizarras interpretações em torno disso. Por exemplo, Orígenes, não é tão famoso, nasceu em 1085 depois de Cristo, morreu 253. Ele dá uma interpretação aqui alegórica, como era muito comum naquela época, o que afasta totalmente da verdade. Mas você vê que era bem criativa. Ele diz assim, Orígenes, sobre essa parábola: o homem o que caiu lá, foi assaltado, é Adão. Jerusalém é o paraíso. Jericó é o mundo. Os ladrões são poderes hostis e forças demoníacas. O sacerdote é a lei. O levita são os profetas. O samaritano é Cristo. As feridas são a desobediência. O remédio é o corpo de Cristo. A pousada é a igreja. E o retorno do samaritano é a segunda vinda. Isso é bizarro, para dizer o mínimo, porque isso não tem nada a ver com um sermão. Você vê que Orígenes aqui vai falar sobre coisa que você acha interessante. Jesus salvar misericordiosamente. Ele deu ele fez da parábola uma alegoria. Só que isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia. Isso aqui diz respeito à palavra de Deus. É como hoje, a muralha de Jericó é o problema no casamento. É isso. A muralha de Jericó não tem nada a ver com casamento. E tem gente que vai a cultos, aí ouve uma mensagem sobre a muralha de Jericó, os problemas do casamento e como vai cair os problemas, como nós vamos rodear as muralhas. As pessoas saem da igreja e dizem, do culto: que maravilhosa mensagem. Nunca tinha visto isso, nem tinha pensado que a Bíblia falava sobre isso. Não falava mesmo. Não é? Porque a história das muralhas de Jericó não tem nenhuma relação com o casamento. E aqui Orígenes está fazendo exatamente isso, quando ele foi atribuindo as coisas o que ele quis. O sacerdote é a lei, os levitas são profetas, o samaritano é Cristo. Você vê que ele não está colocando nada de esperteza para ganhar dinheiro, para enrolar as pessoas. Você vê que ele está tentando espiritualizar, mas ainda assim é totalmente falso. João Calvino, por exemplo, quando teve contato com essa interpretação e pregação de Orígenes, ele disse: isso foge inteiramente toda a intenção de Jesus e tudo que ele estava ensinando. É um absurdo. Então, embora isso não seja uma alegoria, não há alegorias na Bíblia. Quando há uma alegoria, a Bíblia diz que aquilo significa alguma coisa. Você não pode dizer, isso aqui na Bíblia, olha, isso aqui eu vou chamar de problema no emprego. Isso aqui não é o problema no emprego. Você está fazendo algo diabólico ao fazer isso. Então os intérpretes mais modernos também não entendem o ponto principal. Nós somos bem longe, né? Orígenes. Sempre que você entrar em discussões com pessoas que falam sobre pobreza, alívio de pobreza, as relações da riqueza e tributação de ricos para prover os pobres, e justiça social, e todas as formas de socialismo, você encontrará em algum lugar a pessoa introduzindo a parábola do bom samaritano. Eu li um livro inteiro a respeito disso, sobre justiça generosa, e um livro falando, tudo é baseado em coisas assim, não é? Então, alguém que se importava com as pessoas, despojando-se do que possuía pelo bem de outrem. Por exemplo, há uma organização, Sojourners, que diz o seguinte: você tem poucos dias para abraçar alguém, para dizer como você se sente. Milhões de pessoas em nosso país estão vivendo apenas com vale-refeição, e os benefícios estão diminuindo. Precisamos refletir sobre a história de Jesus e do bom samaritano. Está vendo? É uma organização. Ela não entende nada da Bíblia, mas ela achou que realmente o que ela estava falando tinha a ver com uma parábola. Como eu disse, é uma parábola tão conhecida, todo mundo acha que sabe o que ela está dizendo. Então, de acordo com eles, a história de Jesus sobre o bom samaritano é que Jesus estava num dia querendo falar sobre justiça social, e de repente Jesus começou a falar essa parábola assim, por causa disso, que esse era o propósito de Jesus. Outros dos defensores da justiça social colocam dessa forma: conhecer as pessoas do outro lado da estrada
E derrubar os muros é essencial, porque quem está lá do outro lado da estrada tem que ser alcançado pelos bons samaritanos. E você vê que sempre é a mesma coisa. Jim Wallis, né, um defensor conhecido da causa, diz assim: o bom samaritano é um problema. Ele já começou a ver que o bom samaritano está aquém daquilo que a sociedade hoje vê como mais importante, porque ele começa a criticar o bom samaritano. Ele diz assim: o bom samaritano é um problema, parece promover ajuda, mas é só de curto prazo, sem abordar, meu Deus, a justiça de longo prazo. Ele devia perguntar: por que os ladrões viraram ladrões? O que levou o homem a ferir aquele homem para roubar? Que tipo de injustiça fez eles se tornarem ladrões? Aquele foi o resultado de uma doença social mais profunda. E o bom samaritano, apesar de ajudar, não vai resolver esses problemas. Ele diz: o bom samaritano mais tarde foi inspirado a se envolver no dilema da defesa dos direitos daqueles que acabam virando bandidos. O bom samaritano estava aberto, deixando uma série de questões em relação à preservação da justiça social. Ele diz: o que aconteceria se o bom samaritano seguisse a estrada diariamente e começasse a criticar as agendas políticas e econômicas daqueles que estão no poder naquela área onde ele vivia, para que pessoas não entrassem no crime? E ele escreveu um monte de coisa. Além disso, ele diz: nós precisamos descobrir as raízes da injustiça que levou os homens a roubarem, para que possamos criar um mundo onde daqui a alguns anos as classes de escolas dominicais fiquem perplexas, achando que na verdade o bom samaritano era muito fraco perto dos problemas e como nós temos que enfrentar os problemas da justiça social. Desculpe, queridos, mas dá vontade de vomitar quando as pessoas fazem isso com a Bíblia. Elas tinham uma ideologia, elas têm uma ideia, e elas simplesmente vão para a Bíblia e dizem que a Bíblia está falando a respeito disso, e depois elas acham que a Bíblia não está falando o suficiente sobre aquilo, e elas começam até a criticar, dizendo que o texto não foi profundo o suficiente para abordar aquilo que era necessário para resolver aquele problema. E você vê que é fácil você usar a palavra de Deus dessa maneira torpe, mas isso tudo porque você vê, quando você ouve a parábola do bom samaritano, parece tão simples, parece que todo mundo já entendeu o que Jesus queria ensinar. E eu acredito em compaixão e cuidado, e acredito em atender as necessidades dos necessitados, não é? Mas isso não tem absolutamente nada a ver com essa história. Então, novamente, eu não estou surpreso que Jesus seja mal interpretado, porque as parábolas, elas não eram para o mundo compreender, mas essas coisas saem da igreja, que querem se conectar com o mundo. Então essas coisas estão disponíveis apenas para aqueles que têm olhos para ver. Quando o salmista diz: abre os olhos do meu coração para ver as maravilhas da tua lei, é isso, não é? Então outro defensor desse tipo de interpretação disse: nós precisamos transformar a estrada de Jericó para que toda a comunidade fique livre de danos. A teologia da libertação diz: trata-se de um alcance abrangente de solidariedade a partir da parábola do bom samaritano. Então a maioria de nós não ficaria tão envolvida em formas de justiça social como essa. E diz, então diríamos apenas que se trata de ajudar as pessoas que estão sofrendo. Muitos não vão chegar onde eles chegaram, mas acredito assim, muitos cristãos: não, isso, a parábola é sobre ajudar os que estão sofrendo. Não, essa coisa realmente, as pessoas exageraram. É só sobre isso, é sobre ser gentil. E certamente Deus exige que nós sejamos gentis, é óbvio. Deus estabelece isso em sua palavra para ser generoso e estarmos atentos às necessidades de outros, mas não é sobre isso que é a parábola. Todas as parábolas são sobre salvação, todas.
Essa é uma história sobre salvação. É uma história sobre o Evangelho. Essa, na verdade, Jesus está fazendo um evangelismo pessoal aqui. Jesus está fazendo um evangelismo pessoal com um homem em particular. Todas as histórias, todas as parábolas, há cerca de 40 parábolas, não é? Todas elas são sobre a salvação de uma forma ou de outra. A parábola da semente, a parábola do filho pródigo, a parábola da moeda que foi perdida, da ovelha, todas as parábolas. E elas são profundas, e são teológicas, e são doutrinárias, e são apresentações de verdades proposicionais que estão escondidas daqueles que não têm olhos abertos pelo Espírito de Deus. Elas são enigmas se elas não forem explicadas. É por isso que, como eu disse antes, os discípulos ficavam perguntando: o que era aquilo do sol? Como é que era? O que tu quis dizer quando estava dizendo aquela coisa tal? E Jesus sempre, você vai ver várias vezes, quando ele estava só com os discípulos, ele explicava a parábola, não é? Então, para aqueles que não são explicadas especificamente, quando você começa a ouvir as explicações de alguns deles, não é? Nem todas as parábolas Jesus explicou assim, mas quando você vai vendo tudo que os apóstolos escreveram, então vai mostrando claramente todas elas. Então, no momento em que você obtém todas a escritura do Novo Testamento, que você conhece toda a revelação final de Deus no Novo Testamento através dos apóstolos, né, nós sabemos soteriologia suficiente, não é? A verdade sobre a salvação suficiente para interpretar todas as parábolas, que são todas histórias de salvação, não é? E essa é uma cena de evangelismo pessoal. Essa passagem, eu diria, é paralela a Jesus com Nicodemos. Nicodemos procurou Jesus e disse: como é que eu herdo a vida eterna? Essa passagem ela correlata a de Mateus 19, do jovem rico, que procurou Jesus e disse: o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus se voltou para aquela pessoa. É Jesus fazendo evangelismo pessoal. Então vamos definir o cenário para sairmos dessa bagunça em que as pessoas têm ideias, ideologias, propostas e usam a Bíblia só como algo que elas manipulam para que as ideias delas tenham uma ideia espiritual e para impor às pessoas. Então, volte ao versículo 25. Isso é o que estabelece a intenção da parábola. A Bíblia diz assim: e eis que se levantou um doutor da lei, testando ou tentando Jesus, e dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? É sobre isso que a história é. E Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Como você lê? Já que ele estava falando com um doutor da lei, não é? E ele respondeu assim, o doutor da lei: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: respondeste bem, faça isso e você vai viver. Jesus disse o seguinte: cumpra a lei. Cumpra perfeitamente a lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a sua vontade. E por causa disso, ame ao próximo como a ti mesmo, e você vai ter a vida eterna. Ele, porém, querendo justificar-se, ele quem? O doutor da lei. Querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Então você vê, saiu da multidão, Jesus estava lá, estava ensinando alguém, saiu e fez uma pergunta: mestre, como eu hei de herdar a vida eterna? Mas a Bíblia deixa claro que ele estava falando isso testando Jesus. Esses doutores da lei estavam sempre tentando pegar Jesus para ele falar alguma coisa que eles pudessem dizer: está vendo, está errado, não é nada disso, ele está falando tudo errado. Então eles estavam sempre testando Jesus. E a Bíblia diz aqui que ele estava testando. Então ele assumiu uma posição à frente no meio do que Jesus estava falando e falou: não, eu quero fazer uma pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna? Isso nos diz então que o motivo dele não era bom. Ele queria testar Jesus. É como pessoas que te fazem pergunta. Grande parte das perguntas que você ouve na internet, as pessoas te fazem, elas já têm uma opinião.
Elas só querem que você fale o que elas querem. Se você não falar o que elas querem, elas ficam uma fera. Elas vão perguntar, se elas já sabem tanto, por que elas vão te perguntar? Não é? Pastor, me fala sobre o casamento. Como é que é o casamento? Assim, pode. O que a Bíblia diz sobre se pode separar ou não pode separar? A pessoa está falando isso só para você falar, ela começa a dizer, não, isso está errado. Então por que ela está perguntando? Se ela já sabe, vai lá e faz. Jesus respondeu assim, eu aprendi com Jesus aqui. Jesus perguntou ao cara, o que a Bíblia diz? Você não é doutor da lei? O que ela diz? Ah, amarás Senhor teu Deus. Então, vai lá, faz isso e pronto. Está salvo. Quem cumpre a lei perfeitamente está salvo. Você já sabe, né? Então, vai lá, faça isso. Então, ele estava fazendo o que todos aqueles escribas e doutores faziam. Ele estava tentando Jesus, a enredar Jesus. Ele fazia parte do estabelecimento religioso. Ele era um doutor da lei. E então ele se levanta como eles sempre faziam, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, e colocavam Jesus de teste. Não é assim? Ô Senhor, é lícito dar tributo a César? Eles não queriam saber se era lícito. Eles queriam que Jesus falasse alguma coisa para pegar Jesus ou com César ou com os judeus. Eles perguntavam, olha só, com que autoridade tu fazes essas coisas? Porque Jesus tinha essas respostas assim, eu vou perguntar uma coisa a vocês, eu vou te dizer se vocês me responderem. O batismo de João era do céu ou não? Então ele faz a mesma pergunta que o jovem rico fez, mas você vê que é a mesma pergunta, porque o jovem rico perguntou, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Esse doutor da lei perguntou a mesma coisa a Jesus, o que eu farei? Ele fez a mesma pergunta que Nicodemos tinha no coração ao procurar Jesus. Nós sabemos que Nicodemos recebeu uma resposta mais profunda, ele tinha um interesse maior. Jesus disse, lhe importa nascer de novo. Então, mestre, foi a pergunta, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O que devo fazer para herdar a vida eterna? Qual é o caminho para o céu? Qual é o caminho para a face de Deus? Qual é o caminho para a eternidade? Qual é o caminho para Deus estar, para eu estar naquela posição que Deus se agrada de mim, se deleita em mim? Qual é o caminho para um relacionamento correto, verdadeiro com Deus, de tal maneira que isso garanta a presença de Deus para sempre, eu para sempre na presença de Deus? Essa é uma questão muito importante, não é? Essa é a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer. E esse homem fez a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer para a pessoa mais importante que existe, o ser mais importante que existe, a razão de todas as coisas existirem. É a pergunta certa e é a pessoa certa. Ninguém poderia fazer a pergunta certa, a pessoa mais certa do que aqui. Jesus é a própria vida eterna. Ele está perguntando, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele estava falando com a vida eterna, com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o próprio doador da vida. Só ele pode dar a vida. Não é a pessoa certa, não é a pergunta certa, mas ele não pediu por nenhuma intenção legítima. Nós não temos nenhum compromisso a responder quem não tem perguntas legítimas. Não é? Quando nós julgamos corretamente que uma pergunta é ilegítima, a resposta seria, usando as palavras de Jesus, lançar pérolas aos porcos. Não é? Às vezes é necessário, para que todos aprendam algo, uma lição, respostas serem dadas assim. Então ele pediu isso para colocar Jesus em algum tipo de luz ruim e colocá-lo numa situação, num dilema que permitiria Jesus ficar envergonhado ou culpado de algum crime ou de alguma blasfêmia. Então ele diz, o que eu faço para herdar a vida eterna? E parou assim, fez uma pergunta, né? Agora, observe o caminho que Jesus segue. Jesus pergunta para ele, o que está escrito na lei? Como isso soa para você? O que diz a lei? Vamos voltar para a palavra de Deus. Você tem o Antigo Testamento, você é o cara, você é o doutor, né, da lei. Aquele era um estudioso perspicaz. Esse é um estudioso do Antigo Testamento. E ele dá a resposta certa. No versículo 27, Jesus, o que diz a lei? Como é a leitura certa da lei? Então ele combina dois textos da Bíblia.
na resposta. Deuteronômio 6, 4 e 5 e Levíticos 19, verso 18. Duas escrituras totalmente familiares, não é? E elas dão, ele dá as escrituras que resumem toda a lei de Deus. Em Mateus capítulo 22, Jesus disse: essas são as duas coisas que resumem a lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E nelas, Jesus diz, você cumpre toda a lei e os profetas. Então a primeira metade dos 10 mandamentos trata sobre aquilo que é supremo, Deus, não é? E a segunda metade trata de como você se honrar Deus como é devido, como você vai tratar as outras pessoas. Então esse é o resumo disso. Todo o resto da lei tem a ver com o seu relacionamento com Deus, em primeiro lugar, acima de tudo, de toda a tua força, toda a alma, cada instante, todo tempo, e como resultado disso, o transbordar disso sobre as outras pessoas. Portanto, isso reúne toda a lei e tudo que a lei exige. A lei exige amor perfeito por Deus. Perfeito. Todo o tempo. Interna, externamente, de todas as formas. E, por causa desse amor perfeito com Deus, e é como você obedece Deus perfeitamente quando ama perfeitamente, um dos mandamentos dele é que você ame o próximo. Se você ama realmente Deus perfeitamente, como a lei exige, necessariamente você vai amar os outros perfeitamente. Porque é o resultado. Porque se você não ama o outro perfeitamente, você já não honrou Deus em algo que ele disse. Então você não está cumprindo o amar a Deus sobre todas as coisas ao não fazer isso. Amar a Deus com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, todas as suas faculdades, todas as suas capacidades, todo o tempo. E então amar o próximo como você ama a si mesmo. Não é amar o próximo como você ama a Deus. Deus está acima de tudo. Mas é por causa disso, você vai amar o próximo como você se ama. Então ele disse que essa era a resposta. Versículo 28. Jesus respondeu o que para ele? Errou. Foi isso que ele disse? Não. Jesus disse, respondeste corretamente. É isso. Faça isso e você vive eternamente. Ame a Deus perfeitamente, todo o tempo, cada instante, de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, instante após instante, em cada intenção, em cada coisa que você faz, do início ao fim da vida, sem nunca deixar de fazer nada que seja uma expressão do amor perfeito a Deus. Então, por isso, você ame ao seu próximo como você ama você mesmo e você está salvo. Pode ir embora. Então vá em frente. Se você deseja a vida eterna, cumpra a lei. É o que Jesus diz. Faça isso e viva. Você diz, ei, por que ele está dizendo isso aqui? Isso não soa como o Evangelho. Por que Jesus não falou sobre o Evangelho? Porque ele simplesmente não diz, creia em mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você está debaixo da ira dele. Você não pode ser salvo. Por que Jesus não disse? Porque a outra questão a ser confrontada aqui é como o homem se vê. Não há boa notícia no Evangelho, a menos que o ser humano aceite a má notícia sobre ele. Bem, esse homem não tem nenhum interesse numa avaliação correta a respeito de si mesmo. Ele estava fazendo uma pergunta para testar Jesus. O versículo 29 deixa isso claro. Mas querendo se justificar, quando Jesus respondeu, disseste bem, faça isso. Ele mesmo, apesar do tamanho da hipocrisia, se sentiu bem mal, então ele quis se justificar. Como sempre, quando a gente levanta uma justificação, é porque nós já mesmo nos condenamos, não é? Então ele disse, mas quem é o meu próximo? E, quero dizer, ele era tão hipócrita, tão auto-justificado, que nem mesmo pensa em como ele ama Deus, ou como ele ama
os outros em resposta a isso. Ele só pensa em ter uma definição diferente de próximo. Ele esqueceu de como amar a Deus, porque ia ser complicado demais. Ele pensou que podia redefinir a amar o próximo, para ver se ele se encaixava. E a única coisa que eu preciso trabalhar é que talvez você tenha uma visão diferente sobre o seu próximo. Ele está dizendo para Jesus. E sem definições nós vamos ter problemas. Então ele está alheio totalmente à sua verdadeira condição, que ele nunca amou Deus. Ele é hostil à noção do que é a justiça de Deus, a justiça da lei, do que ela exige, de que é impossível ser justificado através da lei, que a lei condena todo mundo, que não há um justo sequer, que ninguém jamais amou Deus assim, nunca, e que a lei, então, não há diferença. Como Paulo diz, não há diferença, porque os pagãos não amaram a Deus, mas os judeus amaram. Os que tinham a Bíblia amaram a Deus assim. Então a lei condena todo mundo, não há diferença. Estão todos debaixo da ira infinita de Deus. Mas ele não achava isso. Então ele achava que amava a Deus, que ele mantia o caria shema de Deuteronômio 6, 4 e 5, que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de toda a tua mente. Ele guarda Levítico 19, 18, que diz que ele deve amar o próximo como a ele mesmo. Mas espere um minuto, ele sente a picada e ele pensa assim: mas quem é o próximo? Essa parte é meio nebulosa, assim, a gente não sabe muito bem. Bem, nós sabemos que em Mateus 5 Jesus disse: os rabinos ensinaram, ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo a vocês, amem seus inimigos. Jesus está dizendo o seguinte: não redefina a ideia de próximo para se ajustar. Então o Antigo Testamento realmente diz muito claramente: ame ao estranho, ame ao estrangeiro no meio de vocês, ame o estranho em vosso meio. Isso era o que o Antigo Testamento dizia. Eles não amavam os inimigos, eles não amavam os estrangeiros. Além disso, eles nem amavam os judeus, que não era daquela classe, daquela casta, que o legalismo sempre cria casta, né? Se eu crio uma coisa que é uma roupa que deve ser usada, quem usa roupa igual a mim está mais santo, quem não usa está menos santo. Legalismo é diabólico. Você esquece Jesus e começa a comparar as porcarias. Sei lá, já viu esses besouros que empurra cocô? Não tem uns besouros assim que empurra cocô? Legalismo é todo mundo comparando quem tem a bola de cocô maior, para sentir orgulho. O cara fica orgulhoso: olha, eu sou um cara espiritual, olha minha bola de cocô. Legalismo é isso, é besouro com bola de cocô. Nada pode ser mais distante do evangelho, não é? Então, além disso, eles nem amavam os judeus, porque eles amavam eles amavam outros fariseus, outros escribas. Bem, eles se justificavam no sentido de que, na verdade, o próximo deles eram aqueles. E eles usavam muito o Salmo 139, 21, 22, que diz: eu não odeio aqueles que te odeiam, ó Senhor, e eu não detesto aqueles que se levantam contra ti. Eu os odeio com ódio completo. Eles se tornaram meus inimigos. Assim eles transformaram o ódio aos inimigos de Deus numa virtude pela qual eles podiam odiar quem eles quisessem. É isso que nós estamos, na verdade, vendo essa noite, né? É você usar a palavra de Deus, distorcer para ficar bem diabólico, a tua situação diabólica, com uma aura em que você mistura as coisas santas na imundície do pecado. Em Êxodo 23, o Antigo Testamento exigia que, se o boi caísse em uma vala, ou um animal caísse na vala, você mostrasse compaixão pelo animal, mesmo que fosse um animal de alguém que, sei lá, te fez mal. Enfim, mas eles eram hipócritas, que eles pensaram que odiar outras pessoas estranhas, ou que não estavam dentro aquelas regras que eles estabeleceram, aqueles não eram próximos. Não há, quando você quer tratar alguém abaixo
daquilo que a pessoa deve ser tratada, a gente tem muito cuidado com isso na nossa cultura agora. Porque, por exemplo, os nazistas, eles começaram a tratar os judeus como menos que humanos. Porque aí depois todas as violências que eles fizessem contra eles seriam justificadas. Hoje você vê que é comum as pessoas usarem essas coisas continuamente. Misógino, nazista, racista, monstro. Porque se você continuar chamando uma pessoa de monstro, justifica qualquer maldade que você faça àquela pessoa. Se você calar aquela pessoa, se você botar aquela pessoa num buraco, se você falar que ela não tem direito, mas a fala, está justificado. Você já transformou ela em menos que humano. Você transformou ela num monstro. E monstros devem ser calados. Monstros devem ser maltratados. Nossa cultura está abraçando isso muito, né? Então você vê, os judeus, esses fariseus, né, os fariseus, eles tratavam as pessoas cada vez menores, o cão gentio. Isso tudo ia te deixando espaço para dizer, ele não é o próximo. Eu não preciso tratar ele de uma maneira assim, uma assada. Significa que ele passou, depois de todas essas deturpações, para ele passou no teste de amar Deus perfeitamente e amar o próximo como ele tinha definido. E este homem nunca vai chegar a uma compreensão real da sua condição. É por isso que Jesus falou, vai lá e cumpra a lei. Você não é essa pessoa maravilhosa? Então vai lá, cumpra a lei e veja no final. Não é? E nós sabemos que Jesus falou isso e foi para a casa de Marta. Então ele pensa que ele é assim, justificando-se em tudo, deturpando a palavra de Deus. É uma zombaria. Como também essa parábola é usada como uma zombaria, qualquer texto da Bíblia, quando a tua intenção não foi encontrar Deus lá. Então ele é um homem perdido, ele é um homem condenado, ele é apenas mais uma das muitas pessoas religiosas que encontraram Jesus em sua vida, que pensavam que podiam ganhar a salvação fazendo alguma coisa, que achavam, como hoje, até quando algumas pessoas achavam que Jesus era alguém, como hoje, mas que tem que acrescentar alguma coisa que eu mesmo faça, algo da minha bondade, algo da minha virtude, do livre-arbítrio, sei lá, qualquer coisa, não é? Sua moralidade. Agora, Jesus poderia tê-lo deixado sentado ali, ou em pé ali. Jesus poderia ter ido embora, deixando aquele orgulhoso hipócrita sem resposta, sem dizer uma palavra. Mas em vez disso, Jesus se envolve em um ato de compaixão, eu diria evangelística, com este homem, dá a este homem uma visão poderosa, e com o objetivo de esmagar essa hipocrisia, não é? A hipocrisia desse cara, isso aqui é realmente um alerta de quão condenado ele está e como ele está debaixo da ira de Deus e como é fácil estar nessa posição sem perceber. Então a história é só para isso. Você vê, Jesus não estava, vou fazer um discurso agora sobre justiça social. Não está acontecendo nada disso. Essa é a história. É isso que está acontecendo. E a história é para quebrar o orgulho daquele homem, para quebrar a sua espiritualidade falsa, hipócrita. É uma obra de convicção esmagadora, inesquecível, que não visava a todos nós. É por isso que está aqui na Bíblia. E a propósito, você pode se sentir hipócrita ao encontrar o sacerdote que estava do outro lado da estrada e o levita do outro lado da estrada. Mas eu odeio dizer isso, a gente lê essa parábola muito mal, porque quase sempre quando você lê essa parábola, você fica pensando que ajudou alguém algum dia com não sei o quê, que você faz algumas caridades, e você se coloca com o bom samaritano. Mas não faça isso. Você está falando algo muito errado se é isso que se você fica chocado com o levita, com o sacerdote, aqueles que não fizeram, e você se coloca com o bom samaritano. Eu odeio dizer isso a você, mas ao condenar o levita e o sacerdote, você está se condenando. Você perdeu o ponto da parábola e está se colocando na situação oposta, não é? Porque você vai ter que ser honesto o suficiente para se ver naquele levita, se ver naquele sacerdote, e não num bom samaritano. Superficialmente parece uma história, você vê, simplesmente sobre bondade.
e tudo menos do que nada, uma história simples. Então vamos dar uma olhada. O tempo passa rápido. Jesus respondendo a este homem que está se justificando e está achando que realmente pode fazer coisas na vida que possam realmente agradar a Deus, e Deus dizer, maravilhoso, como quem acha que é o bom samaritano, não é? Então agora o que você vai fazer se você estiver falando sobre com alguém e for evangelizar e dar uma mensagem do evangelho, e eles são farisaicos porque são religiosos, ou porque por alguma razão acham que são bons, não é? Ou não tem nada a ver com a igreja, ou porque são da igreja, ou foram batizados, conheceram Jesus, como você vai abordá-los? Aqui é como Jesus abordou. É uma coisa popular hoje jogar fora alguns dos 10 mandamentos e dizer, olha só, você viola isso, você viola aquilo. Eu sei que há muito disso. Jesus não faz isso, né? Ele tem uma abordagem muito mais devastadora. Você viu que quando ele começou a falar com o jovem rico disse, não, eu obedeço essas coisas desde a minha juventude. Eu estou fazendo isso tudo aí. Jesus tem uma abordagem muito mais devastadora. Jesus aumenta muito as coisas para que pessoas tão cegas possam ver algo. Então, como eu vou fazer esse cara perceber o quão perdido ele está? Ou pelo menos deixar ele sem nenhuma justificativa, como ele está justificando aí, com esse papo de quem é o próximo. Esse é o ponto. E aqui começa o evangelismo, não é? Como eu faço para que ele se perca antes de ser salvo? Ninguém tem o evangelho como boa nova, a menos que possa dizer primeiro, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Enquanto alguém não chegou aí, o evangelho é totalmente, porque o evangelho nunca será boa nova para quem se acha mais do que um miserável pecador, que está completamente coberto de morte. Então Jesus responde a este homem que está se justificando e diz, um homem estava descendo. Você vê por que Jesus vai contar a história? Você viu o que levou ele a contar a história? Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, eles despiram ele, espancaram ele e foram embora, deixando ele meio morto. Essa é uma versão muito curta, né? Por causa do tempo. E Jesus contou uma história simples, uma história comum. Ele não está contando a história de uma pessoa que fez isso, ele está contando uma história. Eu vou te contar uma história. E entenda, Jerusalém é uma cidade alta. A parte mais alta de Jerusalém tem quase 1000 metros de altitude, muito mais alta do que a região serrana do Rio de Janeiro. E Jericó é baixo. Jericó está a 400 metros abaixo do nível do mar. Então a cidade do Rio de Janeiro está no nível do mar. É até estranho ter coisas abaixo do nível do mar, porque dá a ideia de que a água, não é? Às vezes está longe dali. Então Jericó, pense, está a 400 metros abaixo, já está na região do Mar Morto. E Jerusalém está a 900 e poucos metros, o ponto mais alto de Jerusalém, mas em média, 700 e pouco, a média, não é? Mas o ponto mais alto, 900 e poucos metros. E você tem um caminho muito próximo de uma cidade para outra, que é de apenas 27 quilômetros de distância. Então, para você ter ideia, São Paulo está a 600 quilômetros a 600 metros de altitude, e aqui a gente no Rio está ao nível do mar. Mas a distância daqui para São Paulo é 600 e poucos quilômetros. Se você viajar, você não sente a subida, você não sente que foi para um lugar bem mais alto, né, por causa da distância. Mas Jericó está a 400 metros abaixo do nível do mar, Jerusalém a quase 1000 e só tem 27 quilômetros de distância. Então o caminho, por isso que Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó, é uma descida abrupta, num curto espaço de tempo. Então a estrada é cheia de cânions, desfiladeiros, é cheia de lugares perigosos. Você está descendo rapidamente, é uma estrada sinuosa, severa nos tempos antigos. Óbvio que hoje com a nossa tecnologia a gente vai dando uma amenizada. É um lugar onde venta muito, é perigoso, já é perigoso por si só, não é? Mas como tem esses cânions, essas cavernas, essas pedras, todas essas coisas, era fácil bandos, pessoas se esconderem para atacar as pessoas. É um lugar assustador, mas era familiar para todos eles que estão na história aqui.
Então a história observa que por séculos após a época do Novo Testamento, ela continuou sendo uma estrada literalmente cheia de bandidos, de ladrões, um local favorito para isso. Então, descendo, você teria que passar, descendo de Jerusalém para Jericó, pela passagem Adumim, que é mencionada em Josué 18. É por isso que a cidade antes de Jerusalém, era dos jebuseus, era inexpugnável, e Davi conseguiu conquistar, a gente sabe, com engenhosidade e a bênção de Deus, Jerusalém, que se tornou a capital, não é? Então, você tem que passar pela passagem Adumim, que é mencionada em Josué 18, e Adumim é uma forma da palavra hebraica sangue, passagem de sangue. Então você vê, lá na época de Josué, era um lugar de morte, um lugar de derramamento de sangue, descer de Jerusalém, a estrada, porque muito ataque, durante todos aqueles séculos, era um lugar de emboscadas. Portanto, é uma história muito dramática ver este homem descendo de Jerusalém para Jericó, nessa estrada muito familiar para todos eles, pelos seus perigos, tanto perigos de você cair no despenhadeiro, você cair no abismo, por causa da descida muito abrupta de 1.000 metros de altitude para 400 metros abaixo do nível do mar. E ele caiu então na mão de um grupo de homens, de ladrões da estrada, e eles não apenas o roubaram, a Bíblia diz que eles o despiram, bateram nele violentamente, deixaram ele semi-morto. Do nada eles caíram sobre ele, e ele ficou então só com, a gente poderia dizer, com as suas roupas íntimas, não é? Porque todos os pertences deles foram levados, tudo que ele carregava, o seu animal, todas as coisas. Eles o espancaram, o verbo está no sentido constante. Eles continuaram batendo nele violentamente, e até que ele parecia virtualmente morto, em um estado crítico. Agora ele está nessa situação desesperadora, ele precisa de ajuda, ele não consegue se ajudar, ele não pode se levantar e continuar descendo aquela estrada terrível e perigosa. Ninguém mora lá, ele não consegue sair dessa condição. Isso criou, isso traz essa dramaticidade, né, para a história. Talvez, se alguém passasse, seria tarde demais, não é? Ele não pode fazer nada por ele mesmo. Então Jesus diz, por acaso, ocasionalmente, porque não era comum, não é? O normal era ele ficar lá naquele meio do nada até morrer, mas ocasionalmente um sacerdote estava descendo por aquela estrada, e quando viu, passou do outro lado. Bem, a princípio isso parecia bom quando as pessoas começaram a ouvir a história, porque Jesus disse, ocasionalmente um sacerdote passou. Graças a Deus, o cara está lá numa situação desesperadora, apareceu alguém e o cara ainda é um sacerdote. E talvez, ouvindo Jesus, os discípulos e todo mundo pensou, ainda bem, né? Mas afinal era um sacerdote, alguém que, como aquele cara que tinha feito a pergunta, o doutor da lei, era alguém que conhecia o Velho Testamento, sabia que Levíticos 19:34 diz, ame o seu próximo, ame ao estranho no meio de vós. Diz assim literalmente, como natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-ás como a ti mesmo, pois os estrangeiros fostes na terra do Egito, eu sou o Senhor, o vosso Deus. O Salmo 37:21 diz a respeito disso. Enfim, nós podemos ficar mencionando Miqueias, por exemplo, o que agrada ao Senhor. Ele conhecia, eles eram mestres da lei, e eles conheciam, por exemplo, Miqueias 6:8 diz, como me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocausto, com bezerros? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeites? Darei meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre, pelo pecado da minha alma, um filho, como os pagãos faziam. E ele declarou ao homem o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques as justiças, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Eles conheciam todas essas passagens. Então lá vem o sacerdote, e isso dá uma esperança para a história. A história era muito desesperadora, aquela estrada era terrível, sem bandido, mas ela estava cheia de bandido, e aconteceu exatamente isso. E o doutor da lei, ele diz, passou do outro lado. O termo grego que ele usa é anti, não é?
é completamente do outro lado, não é? É quando você é anti alguma coisa, você está totalmente do outro lado. Não é que ele passou assim, meio perto, meio assim, ele foi no lado oposto. Então o sacerdote tem amor zero, não é? Amor zero pelo homem, amor zero por Deus, porque se ele amasse a Deus, ele sabia tudo que Deus tinha dito, não é? Ele iria obedecer, ame ao estranho, ame ao próximo, como a você mesmo. Então aqui está um sumo sacerdote que é um sacerdote típico do sistema judaico, que se justificava como aquele doutor da lei e parecia ser justo aos que estavam ao seu redor, mas não amava a Deus de verdade. Ele era como um jovem rico. Ele é como todos aqueles que, como o jovem rico que disse: o que eu faço para dar a vida eterna? Jesus disse: cumpra a lei. Mas eu já tenho cumprido a lei. Nesse momento da história é realmente interessante ver o que muitos comentaristas falam. Eles dizem assim: bem, ele não atravessou a rua porque ele não queria tocar no cadáver e se tornar impuro. Outro diz: ele não queria ir para lá porque seria contaminado e teria que voltar ao templo mais tarde para se purificar. Alguns dizem porque ele estava parecendo morto. Alguns dizem: ele não foi porque ele pensou que os ladrões poderiam ainda estar por ali e pegar ele. Outros dizem: ele não foi para lá porque ele percebeu que o homem estava em condições que o julgamento de Deus estava sobre ele. Mas na verdade ele não pensou nada disso, não é? Ele não existe, isso é só uma história, não é? Jesus só quer botar as linhas gerais para aquele homem ver a sua hipocrisia, não é? Ele não tinha nenhuma razão, nenhum motivo, nenhuma desculpa. Ele não tinha pensamentos. Jesus queria mostrar aquilo que aquele homem simbolizava na história. Ele não era... A questão é simples. Ele não amava a Deus. Jesus está dizendo: não amava a Deus. Ele não fazia o que você diz que vocês fazem. E isso foi uma acusação aos sacerdotes em geral. Provavelmente houve algumas exceções, mas de maneira geral era assim. Você pode mencionar sacerdotes como Zacarias, o pai de João Batista, não é? Você não vai dizer que todos aqueles homens eram iguais, mas era de maneira geral. Arão era sacerdote, o primeiro, né? Então, eles, na verdade, odiavam as pessoas pelas razões que nós falamos. Então Jesus diz assim: veio depois um levita, versículo 32, e quando ele chegou ao lugar, ele viu e passou do outro lado. Agora é alguém da tribo de Levi. É engraçado porque o outro era sacerdote, que também era da tribo de Levi, mas nem todo mundo da tribo de Levi era sacerdote. Ele disse que o primeiro era sacerdote, era da família de Arão, que era da tribo de Levi. Mas toda a tribo de Levi estava envolvida com o culto no templo. Não era o sacerdote, porque você tinha que ser da tribo, da linhagem de Arão, mas você trabalhava no templo. Todo mundo estava envolvido, próximo, que era levita, ao culto do templo, e tinha um conhecimento. E ele também não amava assim. Então nós acabamos de conhecer algumas pessoas que não têm vida eterna, porque elas não amam Deus acima de todas as coisas, e elas não amam o próximo como a elas mesmas, não é? Alguém fará o que é certo, alguém vai mostrar amor. Versículo 32, vem o choque. Um samaritano que estava de viagem veio até ele, e quando ele o viu, ele sentiu compaixão. A própria existência dos samaritanos era vista como um mal pelos judeus, alguém que não devia ser amado. Eles eram párias, eles eram uma praga no mundo, eles eram maus desde os pecados de Jeroboão, que fez os bezerros. Eles eram maus porque se casaram com gentios quando o reino do norte foi ocupado. Eles eram maus porque tentaram atrapalhar a reconstrução dos judeus quando Esdras, Neemias foram reconstruir Jerusalém. Eles faziam parte daquelas pessoas que ficavam toda hora. A gente sabe que eles tinham que construir um muro com a espada para toda hora já sair para lutar. Então os samaritanos ajudaram a atrapalhar que Judá voltasse, não é? Então eles eram maus, que atacaram mesmo o templo. Eram traidores mestiços, não é? E como nós sabemos, por exemplo, em João 8,44, os judeus disseram assim: não dizemos corretamente que você é um samaritano e tem demônio. Quando você queria ofender muito alguém, você chamava ele de samaritano e dizia que ele tinha um demônio. É a mesma coisa, é a pior ofensa que você podia imaginar.
Então eles chamaram Jesus de samaritano, que ele tinha demônio, desprezo. Vocês não têm acesso ao templo, vocês não têm acesso à verdadeira adoração, vocês não têm acesso ao sacrifício, portanto vocês não têm acesso a Deus. Mas Jesus diz: esse samaritano, quando ele viu, ele sentiu compaixão. Esse homem estava no reino de Deus? Perguntam alguns comentaristas. Ele não existe. Jesus não está dizendo que alguém pode ser salvo fazendo alguma coisa. Ele quer mostrar quão hipócrita é alguém dizer que pode chegar a Deus através da lei. Ele não está ensinando que alguém pode chegar a Deus através da lei. Então você vê, é irrelevante. Qual é o ponto de Jesus? Dois homens representando o estabelecimento judaico, que pensavam que amavam a Deus e amavam o próximo, não tinham nenhum amor por Deus. O sistema estava falido. Essas pessoas que tentavam se justificar, elas estavam mentindo para si mesmas, para todo mundo, estavam se enganando, enganando todo mundo. Dois homens não cumpriam os requisitos da vida eterna: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua mente, toda a sua vontade, toda a sua força, cada instante da vida. E como resultado disso, e por obediência a esse amor, amar o próximo da mesma maneira que se ama. Então eles não amavam o próximo, eles não amavam o estranho, eles não amavam o inimigo. Mas esse homem, que é um pária, não é, na história, que eles diziam que era um pária, né, o samaritano lá, o tinha demônio, ele ocupa o centro da história. E isso é realmente chocante. Jesus está chocando o doutor da lei. Ele veio até ele, versículo 34, ele veio até o homem. Ele deve ter se ajoelhado, né, analisado, avaliado, porque parecia que estava morto, diagnosticado sua condição e dado uma atenção. Em seguida ele enfaixou suas feridas, já que as roupas do homem foram arrancadas. Ele poderia ter tido que rasgar, porque a Bíblia diz que ele atou as feridas, rasgar algumas roupas que ele tinha para parar o sangramento. Ele pegou o seu azeite, o seu vinho, com que as pessoas sempre viajavam, não é? Era fundamental. Você tinha restaurante no meio da estrada, hotel, você tinha que levar, né? E a palavra para derramar é uma palavra muito rica, tem a ver com uma espécie de derramamento pródigo, não é? Ele não colocou economicamente, ele usou o vinho, ele usou o azeite. Então ele apenas derrama o óleo, o azeite, que é um calmante e um antisséptico, não é, para aquele homem. Então ele coloca ele sobre o seu próprio animal. O homem não podia se levantar e ir para o animal, ele teve que levantar o homem para colocar ele sobre o animal, o seu animal. E o cara não consegue andar, então ele pega e coloca em seu próprio animal. E o termo aqui para animal significa qualquer tipo de besta de carga, né? Quitenos em grego. Então ele o levanta, o coloca em seu animal e ele leva para uma estalagem. A palavra para estalagem, pandokion, significa tudo. É um lugar para todos, não é assim uma coisa sofisticada, um lugar. É um lugar que você só vai se você tiver uma situação, sabe, teu carro enguiçou no meio do nada e tem lá um hotel meio estranho. Então, vou ficar aqui mesmo. Você não ficaria se você planejasse, mas aquilo ali é uma situação... A palavra é essa, não é? Isso é uma acomodação áspera, à beira da estrada, brutalmente esparsa. Você só gostaria de estar lá, se estar lá é melhor do que estar num lugar pior, não é? Então o homem não apenas o levou para a pousada, ele foi para onde era necessário, não dava para pensar em luxos. Mas ele não fez isso, ele ficou com ele a noite toda. Ele levou para a pousada, colocou para descansar, ficou ao seu lado a noite toda, dando o que ele precisava, forneceu conforto, água, limpeza, a noite toda. Você diz, bem, como você sabe que ele fez isso a noite toda? Porque o texto diz que, no versículo 35, no dia seguinte, quer dizer, ele ficou lá. E é realmente incrível cuidar de um inimigo, porque era um inimigo. Esse que está fazendo é um samaritano. E ficar de vigília a noite toda. Então no dia seguinte ele tirou 2 denários. E o denário era o salário, não é, de um dia de trabalho. E só para você ter uma ideia, há pouco tempo acharam numa escavação arqueológica, né, uma placa de uma pousada desse tipo no Império Romano. E o custo noturno era 1 sobre 32 denários. Isso significa então que
aquele homem deu dinheiro suficiente para aquela pessoa ficar lá 2 meses, hospedada, sendo cuidada. Certamente ele achou que o que ele tinha não podia ficar bom em 2, 3 dias. Então ele deu dinheiro para 12 meses. Quando você fosse lá no hotel e falasse, então vou pagar 12 meses aqui, para ficar aqui, você cuidando dele. As viagens naquela época também não eram muito rápidas. Quando eu voltar, qual é o ponto? O ponto é que é muito pródigo o que o cara está fazendo. Não é? É pródigo, isso é a atenção final que poderia ser dada a alguém. Você vai lá, você verifica, você rasga as suas próprias roupas, você fecha as feridas, você derrama óleo, você derrama vinho, antisséptico, calmante, você fica a noite toda cuidando dos seus... Você coloca ele sobre o seu animal, você leva para a pousada, você passa a noite, você paga 2 meses de hospedagem e você se coloca numa posição que você pode ser extorquido. Porque ele diz assim, para o dono lá do estabelecimento, olha, tudo mais que você precisar gastar, gaste, que quando eu voltar, eu vou pagar. Ele não ia saber que se gastou ou não gastou. Isso é se colocar numa situação de facilmente ser extorquido, ser roubado. Não é? Quando você diz para alguém assim, o que tiver que gastar, e gasta. No final eu pago, sem saber. O cara para dizer, deu um monte de problema. Não é? E fazer uma conta enorme. O que você está mostrando é um amor pródigo. Esse é o ponto principal, esse amor pródigo, sem limites. Isso é um amor, isso é amar o próximo como você se ama. Porque o cara tinha perguntado o que é o próximo, não é? Jesus está dizendo, sabe o que é o próximo? Que a lei diz como você deve amar o próximo? Vou te explicar. Vou explicar a você como é. Então, as pessoas que pensam que dando um dinheiro aos pobres, fazendo uma campanha para ajudar um abrigo, uma campanha para melhorar a cidade, estão fazendo o que os samaritanos estão fazendo, estão totalmente enganados. Não é? Não é? Que cumpriram o princípio que Jesus está estabelecendo aqui, são totalmente enganados. Não é? Aquele que fez isso ou fez aquilo uma vez por alguém. Não. Se você pensa que mandar algum dinheiro para algum lugar, comprar refeições para alguém, dar uma ajuda aqui e outra ali, não é errado fazer isso, é ótimo, não é? Mas não se coloque nessa parábola. Não pense que você é essa pessoa, não é? Quem faz isso? Você diz, bem, eu conheço alguém que fez isso uma vez. Isso não é bom, uma vez. Você tem que amar o próximo assim, instante após instante. É o que a lei diz. Você tem que amar Deus perfeitamente, instante após instante, com toda a sua alma, toda a sua força, toda a sua vontade, e assim o outro, todo o tempo, sem nunca ter feito algo que não fosse isso. Uma vez não é bom o suficiente, 2 vezes não é bom o suficiente, se você deseja a vida eterna, porque esse é o assunto. O que eu farei para herdar a vida eterna? Ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda a sua mente, toda a sua alma, toda a sua força, e ao próximo como a si mesmo. Quem faz isso? Ninguém. Esse é o ponto. Ninguém. Você quer dar a vida eterna? Você acha que vai cumprir a lei? A lei é amar Deus perfeitamente, todos os instantes, do momento que você passou a existir, para sempre, sem nunca fazer nada, sem o seu pensamento ser controlado pelo amor por Deus, cada pensamento, toda a força, toda a vontade, tudo, e amar o próximo dessa forma, cada instante, em cada ato da sua vida. Ninguém, nem você, nem eu, nunca amamos Deus assim, nem ao próximo dessa forma, como nós nos amamos. E o que quer que você queira fazer, ele disse para o dono lá da estalagem, faça e eu pagarei quando voltar. Isso é um amor sem limites, é um amor sem fronteiras. Ele não botou nenhum limite. Olha, vai aí, gasta com ele, mas até 10 mil. Fazer 10 mil, aí já não vai dar. Não, ele falou assim, não tem limite. Você faz o seguinte, com ele não tem limite. Você gasta o que for preciso. Se eu voltar e você falar o valor, eu vou pagar. Esse é o ponto principal. Ele se expõe, é claro, a ser extorquido. Portanto, o bom samaritano ama o homem como ele amou a si mesmo na história, não é? Nós fazemos isso o tempo todo. Você provavelmente não consegue pensar sequer um momento na vida que você fez isso.
Isso você reserva para você, para seus filhos. Você nunca pensa, minha saúde não vale esse gasto não, porque você se ama. O texto não é sobre se você se ama. O texto é se você ama alguém como você se ama, não é? A gente nunca acha que se nós tivermos o recurso, aquilo é um recurso demais para a nossa saúde, para a nossa família, nunca achamos, não é? As pessoas que falam sobre justiça social pensam realmente, olhando para essa parábola, que estão cumprindo a parábola. Elas estão tão cegas quanto o doutor da lei, que achava que realmente elas precisavam olhar de novo, não é? Porque a menos que você faça isso o tempo todo, perfeitamente, e ame a Deus todo o tempo, perfeitamente, de todo o coração, você está perdido. E é isso que a parábola está dizendo. Você está debaixo da ira de Deus. A lei te condena. O outro tinha perguntado o que ele faria para herdar a vida eterna. Olha, se você acha que alguma coisa que você faz, que você chama de justiça social, te coloca melhor diante de Deus, você é exatamente igual ao doutor da lei. Se você se coloca no lugar do samaritano, você está dizendo, eu sou aquela pessoa que consigo cumprir a lei para Deus dizer, perfeito, ótimo. Só uma pessoa cumpriu a lei em toda a história humana. E é a pessoa que está conversando com o doutor da lei. Olha, nós sempre nos certificamos de ter a melhor atenção, nossas necessidades atendidas, os melhores médicos, os melhores atendimentos, os melhores recursos para nós. Nós fazemos isso por nós mesmos, mas essa é uma história simples de amor extravagante, ilimitado de uma pessoa por alguém que era o seu inimigo, que ele nem conhecia. Então Jesus faz a pergunta: qual desses três você acha que amou o próximo como a si mesmo? E ele teve que dizer o último. E Jesus diz: vai lá, vive assim, e você vai ser salvo. Você vai ter a vida eterna. Ame a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, toda a sua vontade, cada instante. Ame o próximo dessa maneira que eu descrevi, todo o tempo, não com alguém, não uma vez por mês, não ajudando uma instituição, não fazendo uma campanha. Ame alguém, ama as outras pessoas assim, cada instante da sua vida, com cada impulso do seu coração, e você está salvo. Você cumpriu a lei. Agora, o Senhor acabou de mudar a questão. A pergunta é: ele tinha perguntado a Jesus quem era o meu próximo. Agora Jesus que perguntou quem é o próximo. Ele tinha falado: Jesus, defina o próximo para mim. E eu estou amando Deus perfeitamente. Eu amo o meu próximo, a não ser que você tenha uma definição diferente de próximo. E eu estou indo muito bem, o doutor está dizendo, pelas minhas definições de próximo e de que é amar o próximo. Agora Jesus no versículo 36 diz: não se trata de quem é o seu próximo. Você é o próximo de alguém? Não é quem é o meu próximo. Agora, quem se qualifica para ser amado? É isso que vocês dizem. Mas é sobre eu sou o próximo, eu amo de maneira irrestrita e perfeita outra pessoa como eu me amo, sem limites. A questão atinge profundamente o coração. Esqueça de tentar decidir se você se qualifica pelas suas definições. Eu já ajudei alguém, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Jesus acabou de estabelecer, tirar todas as nuvens da nossa mente, todos em seu caminho, cada pessoa que você encontrar durante toda a sua vida, você deve amar assim, quer ela seja o seu pior inimigo, alguém que você não conhece, ou alguém que está na sua casa. Você tem que amar todos dessa forma, todo o tempo todo, de todas as formas, sem limites,
amados assim, com ternura, sem limites, com bondade, amados como resposta de você amar Deus perfeitamente todo o tempo, de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força. Deixa eu fazer uma pergunta: quem ama Deus assim? Quem já amou outra pessoa dessa forma? Bem, o homem responde a pergunta: aquele que proveu o seu próximo foi aquele que mostrou misericórdia. E Jesus vai encerrar esse assunto dizendo: vai lá, ame Deus assim. Ame cada pessoa que você encontrar assim durante toda a sua vida, todo instante, e você está salvo. E Jesus foi embora. Jesus não falou mais nada. Você sabe que o próximo verso é: e Jesus entrou na casa de uma mulher chamada Marta. Acabou. Quando você vai amar assim, e você pode ter a vida eterna, ame Deus assim, e ame todos os homens assim, e você cumpriu a lei. E você não precisa de um Salvador. Você não precisa que alguém pague e tome sobre si a maldição da lei no seu lugar. Você vai ter a vida eterna. Que resposta você daria a Jesus? Eu nunca amei ninguém assim. Nem nenhum de nós. Nós nunca amamos Deus assim. É por isso que a lei condena todos nós. É por isso que a lei diz que não há ninguém que faça o bem. Porque para a lei, o bem é que cada ação minha fosse resultado de um amor perfeito por Deus, que tomasse toda a minha mente, vontade, força. E amar não algumas pessoas, não algumas entidades, não alguma coisa, enquanto eu vivo, eu vou pegar aqui uma coisa que eu tenha mais para fazer algo. Não é. Eu nunca amei Deus dessa forma, nem você, nem o próximo, como a si mesmo. Isso seria cumprir exatamente o que a lei exige. Nesse ponto, a faca entra, a convicção é colocada sobre o homem e há um espaço em branco em sua Bíblia, né, entre esse versículo e o próximo. Porque o próximo versículo já é: Jesus entrou na casa de uma mulher chamada Marta. Agora, isso foi quando eles estavam naquelas viagens. Essa é a maneira estranha do evangelismo de Jesus, não é? Não faz sentido contar às pessoas as boas notícias, queridos, se elas não enxergarem quem elas são. O evangelho só é uma boa notícia quando a pessoa é levada a esse lugar onde Jesus levou esse homem. E se esse homem não reconhecer que ele é simplesmente alguém que nunca amou Deus assim, e nunca amou o próximo como a si mesmo, o evangelho não tem nada para dizer a ele. O evangelho é alguém que vai levar as maldições por eu não ter sido essa pessoa que a lei exige que eu seja. Ame Deus perfeitamente, com toda a minha alma, toda a minha força, todo o meu coração, toda a minha vontade. E porque eu amo Ele assim, eu faço tudo para honrá-lo. Então eu amo o próximo como Ele disse que eu tinha que amar. Agora, a questão é: você ama assim? Porque se você ama Deus perfeitamente, então você vai obedecê-lo perfeitamente. Então você vai amar perfeitamente o próximo. Porque o amor perfeito a Deus inclui a obediência perfeita a Ele. E a obediência perfeita a Ele inclui amar perfeitamente o próximo. Ou seja, amar no padrão máximo, que você se ama. Todos nós temos que dizer: eu não amo assim. É por isso que eu disse que se você olha essa história e se coloca e começa a criticar o levita, o sacerdote, e acha que você é o cara que é o paradigma do amor a Deus e ao próximo, você não entendeu. Jesus também não ia falar mais nada para você e dizer: tá bom, vai lá, faça isso, seja salvo no fim. Você não precisa de mim, eu não tenho nada para falar com você. Pessoas como você não precisam de um Salvador. Eu certamente não amo todos ao meu redor dessa maneira, todo o tempo, todo instante. Se aquele homem tivesse dito: isso é impossível, eu não amo ninguém assim, eu nunca amei ninguém assim, eu nunca amei Deus dessa forma. Então se ele falasse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então ele poderia ouvir: graças a Deus,
porque eu vim ao mundo para salvar pecadores como você, miseráveis, debaixo da ira de Deus, incapazes. Mas ele não disse isso. Ele continuou tentando se justificar. Então Jesus não tinha nada para dizer a ele. Um fariseu como ele um dia disse essas palavras: miserável homem que sou. O que Paulo diz? Quando eu vi a lei, ela me matou. Ele viu a verdade. Ele viu que esse homem não viu. Eu não posso amar assim. Quando a lei disse não cobiçarás, eu vi que eu cobiço. Cobiçar, eu cobiço as coisas dos outros. E se eu amasse as pessoas perfeitamente, não haveria cobiça. Se eu amasse Deus perfeitamente, eu não cobiçaria nada que não o honrasse. Mas não é a verdade. Quando veio a lei, ela me matou. Paulo diz: eu caí na real. Nós precisamos de misericórdia. Nós não podemos encontrar a vida eterna de outra forma. A pergunta que gerou toda essa história foi: como eu hei de herdar a vida eterna? Essa história não é sobre Jesus estimulando as pessoas à justiça social. Todos nós queremos que nós tenhamos uma sociedade mais equânime possível, que todos tenham uma vida digna. Mas não é sobre isso a passagem. Quando você ajuda uma aqui e outra ali, você está tão distante do padrão que Jesus disse aqui, quanto estava o doutor da lei. Você está tão miseravelmente distante e debaixo da ira de Deus. Jesus não está falando sobre agora aqui nesse momento da minha vida eu vou falar sobre boas ações, justiça social. Não é esse o tema. Ele está falando sobre salvação. O que hei de fazer para herdar a vida eterna? É por isso que Romanos capítulo 3 diz para nós, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Esse é o resumo do que Jesus ensinou na parábola. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas eles tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. Essa é como os seres humanos se relacionam. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda boca esteja fechada, e que todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Ninguém é o bom samaritano, ninguém, não há diferença. Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a sua paciência, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde está a jactância daquele doutor da lei e de qualquer um? Excluída. Por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Romanos 3, de 10 a 28. Nenhum homem será justificado pelas obras da lei. Aqui está o resumo da lei. O resumo da lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, toda a tua vontade. E então, por causa disso, é o teu próximo como a si mesmo. Aqui está como nós somos justificados, queridos. Pela fé em Cristo, que é a propiciação pelos nossos pecados, por meio do seu sacrifício, pagando totalmente a nossa dívida a Deus. Porque não é só que nós não fizemos isso de vez em quando, nós nunca fizemos isso, instante após instante. É por isso que diz que nem há ninguém que faça o bem, ninguém nunca amou a Deus dessa forma, e como resultado ninguém nunca amou o próximo assim. É muito simples dizer que esta é uma história sobre ir para o outro lado da estrada, abraçar alguém e dar um prato de sopa. Isso é sobre salvação, como todas as parábolas eram. O homem perguntou: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Você quer a vida eterna? Jesus está dizendo para você e para mim: você sabe o que Deus requer? Você acha que realmente você pode trilhar o caminho que Deus vai dizer: está consumado?
A lei está satisfeita? Você me amou perfeitamente? Perfeição, amá-lo perfeitamente, amar os outros como a si mesmo. Você não faz isso. Você não pode fazer isso. Aquele homem devia ter caído de joelhos, dizendo: miserável homem que sou, eu nunca vou encontrar a vida eterna. O que será de mim? Então ele ouviu o evangelho, ele estava falando com o próprio Cordeiro de Deus. E é por isso que Paulo em Romanos 7,10 diz: quando eu vi a lei, ela me matou. Isso me matou. Lá estava ele diante da única pessoa no mundo que poderia perdoá-lo, aquele que era a remissão dos seus pecados. E aquele doutor da lei nunca pediu, nunca disse que era miserável, nunca perguntou: como eu hei de herdar a salvação então se eu sou um miserável pecador? Justiça social não é o tema da parábola, queridos. O tema da parábola é justiça diante de Deus, diante da lei. Lá estava Jesus, a personificação da misericórdia e do perdão, pronto para dizer: teus pecados foram perdoados, vá em paz. Essa é a mensagem, e essa é a mensagem para você também. Por isso que eu disse que quando a gente ouve a parábola e começa a se colocar como se nós fôssemos o bom samaritano e olhar assim para aqueles sacerdote e o levita e dizer: que coisa feia, hein? Você não ama a Deus de todo o coração perfeitamente como eu, nem ama o próximo como a si mesmo. Nós somos tão tolos quanto ele, não é? Então, quando você é salvo, é incrível como Deus derrama o seu amor em seu coração e você começa a amar a Deus, a tua alma, a tua força, a tua vontade começa a ser direcionados. Os teus afetos se direcionam para a coisa certa que você odiava, que era Deus. Mas você sabe ainda que eles estão longe de serem perfeitos. Diariamente nós nos ajoelhamos e pedimos: tem misericórdia de mim, Deus, o pecador. Meu amor por ti hoje foi tão distante. Eu sou salvo porque Jesus te amou perfeitamente e se entregou pelas minhas iniquidades. Enquanto eu reconheço essa miséria, o teu Espírito habita em mim, mais e mais Ele está criando em mim as afeições corretas, de te amar mais, mais e mais. E agora eu começo a ver as outras pessoas de uma outra forma. O teu Espírito está tratando com egoísmo, inveja e todas as coisas, pela tua palavra que diz: não há paz para o ímpio, não há paz para ele, entre eles. Todos são focados em si mesmos. Todos nasceram encurvados em si, o oposto. Então, essa parábola não foi contada para fazer as pessoas se sentirem mal por não participarem daquela campanha tal e tal, não é? Essa história foi projetada para fazer as pessoas se sentirem culpadas por não amarem Deus perfeitamente, com toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu coração, e verem desesperadamente que elas precisam de um Salvador. E por não amarem, é óbvio, os outros perfeitamente, como seria se elas amassem Deus sobre todas as coisas. Então elas correrem para aquele que é o único que pode prover perdão, porque ele amou Deus perfeitamente como um homem. É óbvio que amava Deus perfeitamente como Deus que ele é, mas ele, como um homem, amou a Deus perfeitamente em nosso lugar, amou perfeitamente o próximo em nosso lugar, e depois recebeu nossas maldições. E depois Deus atribuiu aquele amor perfeito que ele viveu durante aqueles anos, o amor perfeito a Deus, e como resultado o amor perfeito ao próximo, Deus atribuiu em nossa conta. Com gratidão, vamos pedir ao Senhor que encha nossos corações de gratidão pelo grande privilégio do Espírito Santo habitar em nós, nos convencendo do pecado, da justiça. Você vê que Deus não é obrigado a isso. Jesus falou isso para esse homem: vai lá, cumpre a lei, e foi embora. É muito mais difícil para as pessoas que se acham
dignas, ou se veem como bom samaritano da passagem, enxergarem enquanto elas precisam de Cristo. É por isso que as pessoas que começam do evangelho social começam a falar e transformam o evangelho em espiritismo. Eles começam a achar, aí começam a discutir que uma pessoa foi salva porque ela fazia muito bem. Agora está assim. A gente chegou a esse nível de alguém sem Cristo morre, e as pessoas ficam discutindo se ele foi salvo porque dava dinheiro, porque era uma pessoa, um bom vizinho. Então, vamos agradecer a Deus por nos levar a essa convicção, para que o evangelho veio como boas novas para miseráveis como nós. Que Deus nos atraia para si mesmo, pecadores, e nos dê o dom da vida eterna. Aquele homem me perguntou: o que farei para herdar a vida eterna? Então, você vê, essa parábola, como outras passagens da Bíblia, são totalmente distorcidas. Deus é tirado do centro, não é sobre Cristo, é tudo sobre os homens. E isso é diabólico, mas é um diabólico que parece bonito, e por parecer bonito, é mais diabólico ainda. Vamos ficar de pé, vamos orar. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei.